Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao pré-jogo de Santos e Bahia, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece amanhã em Vila Belmiro, às 8h30 da noite. E eu já peço para que você deixe a sua previsão. Qual que vai ser o resultado do jogo amanhã? O Peixão vence? Vence fácil? Vence com dificuldades? Vai terminar empatado o jogo? Ou vocês acham que o Bahia vai cometer o crime e vai presentear o Santos com a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro? Quero saber o que você acha. Eu acho que é um jogo perigosíssimo, um jogo que eu acho que o Santos não é tão favorito assim, e eu vou explicar meus motivos pelos quais eu acho isso. Enquanto isso, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, é muito importante que os vídeos tenham like, siga Santos Mil Grau nas redes sociais, e bora falar sobre Santos e Bahia, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece em Vila Belmiro às 8h30 da noite. O Bahia, meus amigos, no ano de 2025, ele é o atual 11º colocado do Campeonato Brasileiro, tá? Na primeira rodada do campeonato, empatou seu jogo de estreia contra o Corinthians em casa, e depois disso ainda jogou contra a Inter pela Libertadores e também empatou os dois jogos em 1-1. Não, ou seja, não ganhou seus dois últimos jogos, mas a verdade é que o Bahia vem de 9 jogos sem derrota. Não perde um jogo a 9 jogos. Na temporada, o Bahia tem 23 partidas, 13 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. O Santos, em comparação, tem 6 derrotas em 15 jogos. O Bahia fez 8 jogos a mais que o Santos, perdeu 2. Bahia, pasmem, fez 45 gols na temporada, muitos gols. O Santos fez 24. E o Bahia sofreu na temporada 13 gols apenas. O Santos sofreu 18. Lembrando que o Bahia fez 8 partidas a mais que o Santos. Um detalhe a respeito desse time do Bahia é que o Bahia ainda não perdeu nenhum jogo fora de casa. Perdeu para o Atlético Baiano, o Atlético da Bahia, na segunda rodada do Campeonato Baiano, por 1-0, e perdeu para Jacuipense na partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano, por 2-1. Os dois jogos, mando do Bahia. Como visitante, o Bahia fez 10 jogos, ganhou 4 e empatou 6. Então é um time que tem uma ótima campanha na temporada de 2025 e uma ótima campanha, uma boa campanha como visitantes. Não perdeu até agora. Lembrando que o Santos precisa urgentemente da vitória. Fora isso, o técnico do Bahia, o Rogério Ceni, ele tá no comando do time já há 2 anos. Vai fazer 2 anos. Ele entrou no Bahia em setembro de 2023 e na época o Bahia brigava contra o rebaixamento, né? Primeira grande meta do Rogério Ceni foi salvar o Bahia do rebaixamento. Ele conseguiu, inclusive eu lembro muito, você que é santista deve se lembrar muito bem do jogo que livrou o Bahia do rebaixamento, foi 4-1 em cima do Atlético Mineiro, até porque esse jogo foi um dos jogos que rebaixou o Santos, né? 2023 salva o Bahia do rebaixamento. 2024 ele é vice-campeão baiano, vice-campeão do estadual, e agora em 2025 é o atual campeão baiano. O time vem evoluindo nas mãos dele. O Bahia não vai ter o Everton Ribeiro para a partida, tá? O que descaracteriza um pouco o meio-campo tradicional do time, que vem jogando tradicionalmente nesse time, que tem o Caio Alexandre como volantão ali, o Jean Lucas pela esquerda, o Ticolé, nosso ex-Jean Lucas, pela esquerda, e o Everton Ribeiro pela direita. Eu acho que eles vão colocar o Cauli na meia direita e o Ademir como ponta, porque geralmente vinha jogando Caio Alexandre, Jean Lucas pela esquerda e Everton pela direita. E no ataque, o Luciano Rodrigues como centroavante, Eric Puga pela esquerda e pela direita, Cauli ou Ademir. Só que o Cauli também é meia, né? Então eu acho que a escalação do Bahia vai com Caio Alexandre, volante, Jean Lucas pela esquerda, Cauli pela direita, e no ataque, Eric Puga pela esquerda, Luciano Rodrigues centroavante e Ademir pela direita. O grande destaque, para mim, do Bahia nessa temporada tem sido o Eric Puga. Tá jogando muito, muito, muito bem mesmo. E ele já tinha jogado muito bem na Série B do ano passado pelo Ceará. Cara, ele vai ficar em cima do Sherman. E isso me preocupa, assim, imensamente. Aliás, o lado esquerdo do Bahia, com o Luciano Juba, lateral esquerdo, o Jean Lucas, que é um jogador que tem chegada na área, e o Eric Puga é um perigo. Eu tô, assim,
eu tô com muito receio do Santos ficar vulnerável por aquele setor, até porque deve ter o Roleiser como titular, e o Roleiser contra o Vasco ele não ajudou muito na marcação, né? Em compensação, a gente vai ter o Roleiser para armar os contra-ataques. Eu acredito que vai ser uma trocação absurda esse jogo. Absurda. Porque o Bahia é um time que ele não se furta de propor o jogo. Tanto contra o Corinthians como contra o Internacional, nas duas ocasiões, que foram as duas últimas partidas, o Bahia abriu o placar. E aí eu notei um padrão. O Bahia jogou bola, propôs jogo, foi para trocação mesmo até abrir o placar. Depois de abrir o placar, adotou uma postura mais defensiva. Tudo bem que esses dois jogos foram na casa do Bahia, tá? Mas eu não acho que o Bahia vai ter uma postura diferente contra o Santos, até porque o Santos não vem de boas campanhas. O Santos vem de 2 derrotas. Né? Perdeu a semifinal do Paulista para o Corinthians e perdeu a estreia do Brasileiro contra o Vasco. Então, acho que o Bahia vem com a intenção também de fazer 3 pontos. Até porque empatou o primeiro jogo contra o Corinthians em casa. O Santos do Caixinha é um time que gosta de marcar a pressão em cima. E o Bahia ele comete alguns erros, tá, de saída de bola. O Santos pode tentar se aproveitar disso. Mas eu não vejo favoritismo para o Santos nessa partida, tá? Eu espero que o Santos vença, faça um grande jogo. Mas se eu fosse botar favoritismo, eu daria um 50-50. Eu acho que é um jogo que qualquer time pode ganhar. Principalmente pelo fato do Santos não ter o Neymar. A gente não vai ter o Neymar, que é um problema. Soteldo volta para o time, então existem algumas possibilidades aqui. Soteldo pode entrar no lugar do Guilherme, na ponta esquerda. Aí o Barreal fica na armação e o Roleiser na direita. Ou então o Soteldo pode entrar de 10 no lugar do Neymar, deixando o Barreal pela esquerda e o Roleiser pela direita. Ou então deixando o Guilherme pela esquerda e o Roleiser pela direita. Com o Guilherme pela esquerda, a gente tem mais poderio ofensivo. Então eu não descarto o Guilherme começar a partida de amanhã como titular, porque o Caixinha precisa vencer e o Guilherme, querendo ou não, tem 10 gols na temporada. Tá? Queria saber, inclusive, o que você faria nesse time. Qual seria a sua escalação titular para esse jogo. Também tem se cogitado que o Pituca entre no lugar do Schmidt. É uma possibilidade, mas eu não faria isso. Tá? Até porque o Schmidt ele é o primeiro volante do time e o Pituca ele é segundo volante. Tem uma galera que fala que ele é primeiro volante, mas não. O Pituca teve seus grandes momentos com a camisa do Santos como segundo volante. Prefiro ele como segundo volante. E eu acho que não é um jogo para você fazer esse tipo de experiência. É um jogo pro Roleiser e pro Soteldo chamar a responsabilidade. E pro Guilherme, se ele for titular. Em caso de vitória, o Santos ele se reabilita da derrota pro Vasco. Empate para mim já é um péssimo resultado. Mas eu acho que o Caixinha não cai em caso de empate. Tá? Em caso de empate, eu acho que a diretoria segura o treinador. Aí, dependendo da partida contra o Fluminense, que talvez seja a estreia do Renato Gaúcho comandando o Fluminense, sei lá, se a gente não ganhar ou se a gente perder, pode acontecer uma movimentação de tirar o Caixinha, de trocar o Caixinha. Agora, em caso de derrota, na Vila, começar o Brasileiro com 2 derrotas seguidas, eu acho difícil o Caixinha se segurar. Também quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos ao 17º colocado. Começou o campeonato já na zona de rebaixamento com essa derrota. Precisa urgentemente vencer. Eu não quero soar pessimista, mas o Bahia é um time que treina junto há muito mais tempo que esse Santos. O Ceni está no time há muito mais tempo do que o Caixinha está no Santos e não vai ser jogo fácil. Vai ser um jogo muito difícil e eu torço muito, espero muito que o Santos consiga superar esse desafio gigantesco. Espero que a gente tenha o fator torcida a nosso favor, que a torcida seja mais uma vez o 12º jogador e que a gente consiga uma grande vitória. Porque vai ser um jogo difícil e uma derrota na Vila seria uma tragédia, tá? Quero saber o que você pensa aí a respeito de tudo isso, deixe a sua opinião, seu parecer, sua escalação, o que você acha que acontece em caso de derrota com Pedro Caixinha. E é isso aí, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, espalhe o canal para os amigos, para que a Santos Mil Grau continue crescendo. Amanhã acontece o jogo, depois do jogo a gente se vê. Talvez em live, talvez eu faça um pós-jogo gravado, mas de qualquer jeito vai ter vídeo aqui no canal da Santos Mil Grau. Tranquilo? Obrigado pela audiência de sempre, é isso aí. Pra cima deles.